professora Elma Sampaio, tenho 53 anos de idade, sou casada com Raimundo Aragão há 25 anos e nós temos uma filha chamada Patrícia Cristina, que ela tem 21 anos. Eu me tornei professora muito jovem ainda, com 20 anos de idade, quando assumi um contrato de professora de regime especial. Fui trabalhar com a disciplina ensino religioso, porque eu também sou formada em teologia, lá na Escola Estadual Antônio Encarnação Filho, que fica no Lírio do Vale. E logo no ano de 1991, eu prestei concurso para a SEDUC, em 92 prestei concurso para a CEMED, e pela SEDUC eu fui trabalhar com as séries iniciais lá na Escola Estadual Machado de Assis, que fica no Educandos. Inclusive eu estudei lá também. E como professora na CEMED, eu fui trabalhar com ensino religioso e trabalhei lá na Escola Antonina Borges de Sá, que fica no São José. E logo que eu me tornei professora concursada, eu me filiei no Sinteam. Na realidade, eu já tinha conhecimento da luta dos professores, né, desde quando eu era estudante. Tomei conhecimento no ano de 1983 da greve dos professores, quando o professor Barbosão fez uma greve de fome por conta da luta. E logo em seguida, depois, no ano de 1985, houve outra greve, onde teve o episódio conhecido como a Batalha do Igarapé de Manaus. Eu entendia que, como incompreensível que os professores pudessem ter que ir para as ruas para lutar pelos seus direitos e ainda serem retaliados, isso para mim era incompreensível. Mas mesmo assim eu queria ser professora, eu queria ser educadora e continuei, né, nessa minha busca de estar atuando na educação. Mas como eu estava falando, eu me filiei ao Sinteam em 2000, logo que eu me tornei professora concursada, e eu ia em todas as convocatórias do sindicato, lá para o Olímpico Clube, naquelas assembleias lotadas, né, com os meus colegas. Nós éramos muito orgulhosos de estarmos inseridos na luta dos professores. Eu lembro do professor Luiz Nogueira discursando, professora Arminda Mourão. Tinha outra professora que eu gostava muito quando ela se pronunciava, a professora Lene Santiago. Depois o professor Adonai Sabá. Enfim, eu sempre fui atuante desde quando eu comecei na carreira, né, de professora, e participei daquela greve de 2005. Ali, como tantos outros professores, eu me decepcionei muito com o sindicato, porque houve um movimento paredista muito consistente, mas que, na nossa interpretação, o sindicato não fez jus à categoria. E a greve acabou, nós voltamos para as escolas tristes, e muitos professores passaram a desacreditar da luta sindical. Decorreram aí os anos depois de 2005, mas graças a Deus, alguns professores eles continuaram acreditando, não desanimaram e tinham um propósito de organizar a categoria. E aí foi que em 2012 eu conheci o Lambert, o professor Delciro, o professor Gerson Priantes, o Elton. O Elton eu já conhecia, e eles estavam buscando formar uma associação de professores, e a Asprom, né? E eu fui para a fundação da Asprom, foi em agosto de 2012, lá no Centro de Pastoral da Igreja de São Bento, da Cidade Nova, eu e meu esposo. E depois que o Lambert fez a leitura do estatuto da associação, no intervalo, ele se dirigiu ali para mim e para o meu esposo, nos convidando para fazer parte da diretoria da Asprom. E aí eu lembro que eu disse: olha, Lambert, não vai dar para a gente assumir essa tarefa, porque nós somos agentes de pastoral, temos muito compromisso com a nossa comunidade, e eu sei que participar de uma associação
é muita responsabilidade, então nós não vamos aceitar, mas agradecemos, né, o seu convite. E aí o Lambert, ele insistiu. Ele disse, olha, vocês vão ser suplente de diretoria e vocês vão participar das reuniões aleatoriamente, não vai atrapalhar a comunidade de vocês, então eu gostaria muito que vocês aceitassem o convite. Então, diante desse argumento do Lambert, nós aceitamos e pensa, a partir daí nossa vida mudou completamente, porque essa associação era muito aguerrida e nós nos encontrávamos assim, todos os momentos livres que tínhamos no sábado, no domingo, nos feriados, né, buscando organizar a luta. Afinal, a Aspro nascia nesse intuito de trazer novamente a categoria, a acreditar na sua força, trazer a categoria para as ruas, onde é o palco que os trabalhadores conquistam, né, as suas vitórias, os seus direitos. E foi isso, nós embarcamos nessa de fazer parte da associação. Foi difícil, né, conciliar tudo, mas nós aceitamos esse desafio. E aí a associação teve muitas conquistas, entre elas teve a conquista do auxílio alimentação, do plano de saúde. Uma das maiores conquistas da associação, ao meu ver, foi a implementação da HTP nas escolas da SEDUC, porque nas escolas da CEMED já havia, mesmo que não fosse o HTP integral, mas na SEDUC não havia. Na CEMED havia, na SEDUC não havia. Então os professores tinham uma jornada abusiva de 20 horas semanais, sem tempo para preparar as suas aulas, corrigir as avaliações, ter interação com os pais. E foi uma conquista que a associação encabeçou, mesmo que não fosse HTP integral, como prevê a lei, né? A Lei 11.738 de 2008, que prevê 33% da jornada de trabalho tem que ser dedicada a HTP, mas de qualquer forma foi um ganho. Inclusive essa luta nós ainda temos até hoje, é uma pauta nossa, né? Da categoria toda em geral. Então a associação ela tinha muito trabalho, né, principalmente na época das datas bases, porque a data base da SEDUC e da CEMED elas são diferentes, mas é isso. Quando chegou no ano de 2014, eu lembro que foi a primeira vez que eu falei na ALEAN. Foi a apresentação do PCCR, e quando nós chegamos lá na ALEAN, as galerias estavam lotadas com os gestores, com os coordenadores pedagógicos que foram lá para apoiar, né, o PCCR realizado pela SEDUC e pelo sindicato também, né. Eu lembro que nós, enquanto associação, solicitamos assento na comissão de revisão, mas não fomos aceitos, mas mesmo assim nós preparamos e elaboramos uma minuta. Então, nesse dia lá na ALEAN, o Lambert, ele ia apresentar, né, a nossa minuta. E quando o rapaz lá embaixo falou que a associação ia ter o espaço de fala daqui a alguns minutos, o Lambert olhou para mim e disse: companheira, você que vai se pronunciar lá na tribuna. Aí eu tomei um susto assim, eu disse: o que, Lambert? Eu não vou não, meu companheiro. Ele disse: você vai sim, porque você viu o que aconteceu lá no auditório da SEDUC quando eu quis fazer o meu pronunciamento, né? Apresentar a nossa minuta, e os gestores não deixaram eu falar. Eles atrapalharam bastante, enfim, e eu vejo que você vai se pronunciar e eles vão deixar que você finalize, e eu tenho certeza que você vai dar conta do recado. E aí eu digo:
Não, 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 eu não vou, companheiro, não tem como. Aí eu procurava um jeito de me livrar da situação. Aí eu disse, eu não tenho nem a camisa da associação, como é que eu vou ali para a tribuna, Lambert? E o Ivan, né, que é o Candiru, viu essa situação e ele disse, olha, se for por isso, você vai sim, porque eu vou te dar minha camisa. Aí ele foi tirando a camisa dele, né, e foi me dando, passando para mim. E quando eu vi, eu já estava lá na tribuna, fazendo a fala pela associação, mas graças a Deus eu consegui a atenção de todos, né, no final, as pessoas até me aplaudiram. Eu, eu conto essa situação porque para mim ali foi algo inusitado, foi na realidade um desafio. E aí depois de 2014 nós continuamos indo nas escolas para injetar ânimo na nossa categoria e em 2016 nós partimos para a fundação do nosso sindicato, do Asprom Sindical. E aí, para minha surpresa, os companheiros entendiam que eu deveria assumir a coordenação geral do sindicato, né? Eles diziam que era necessário uma mulher assumir o posto de coordenação geral do nascente sindicato. Os nossos companheiros nos apoiavam muito, nos apoiam no caso, né? Na nossa associação, no nosso grupo ali, nunca houve discriminação de homens contra mulheres, nunca houve um machismo. Eu estou falando isso porque escutei depoimentos de outras líderes sindicais que disseram que sofreram muita discriminação dos seus próprios pares, né, dos seus próprios companheiros. E entre nós nunca houve isso, pelo contrário, houve muito apoio, né, com que as mulheres assumissem ali os cargos de comando do sindicato. E eu, enfim, assumi. Mas para mim, eu quis muito me livrar dessa tarefa, porque eu não me sentia preparada para isso, né? Apenas uma professora que estava ali envolvida na luta, inclusive eu vejo que eu fui forjada na luta muito diferente de outros líderes sindicais que tiveram experiência de participar de centros acadêmicos, de participar de partidos políticos, né? Foram militantes políticos, partidários, e aí assim eles foram se envolvendo na luta, chegaram a ser líderes sindicais. Eu atribuo muito que eu fui forjada na luta por conta da minha participação na Igreja Católica desde muito cedo. Eu tive experiência de SEBS, sempre admirava muito e admiro a teologia da libertação, a doutrina social da igreja. Jesus Cristo, para mim, um grande revolucionário, né, que enfrentou os poderosos do seu tempo, inclusive a sua morte foi uma morte política, a morte de cruz. A mãe de Jesus, Maria, para mim, uma mulher forte, que naquela época teve coragem de se pronunciar com palavras rigorosas diante da realidade do seu tempo, né? Ela cantou um Magnífica, diz assim, ó: derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Então, eu atribuo que meu engajamento na luta foi forjado desse jeito aí. E também o fato de eu ter estudado história foi outro diferencial. Eu tive contato com o professor Luiz Nogueira, que inclusive foi o meu orientador de monografia, conversava muito com ele, e ele sempre incentivava muito com que nós, alunos de história, depois do curso, né, pudéssemos fazer jus, que nós não nos acovardássemos de estar na luta por uma sociedade melhor. E na área da minha profissão, sempre admirei muito Paulo Freire, né? Grande Paulo Freire, com a teologia da libertação, da autonomia, do oprimido, onde ele nos diz que precisamos preparar os nossos educandos para serem transformadores, agentes transformadores da sociedade, e que eles não se deixassem oprimir.
Então foi assim que eu fui forjada nessa luta, sabe? Com o apoio dos meus companheiros e, e foi isso. E depois que nós nos tornamos um sindicato, nós conseguimos realizar a maior greve da educação do estado do Amazonas. Eu digo a maior greve porque teve envolvimento de outras categorias da educação, né? Como a categoria dos administrativos, dos merendeiros, dos vigias, dos serviços gerais. Eu lembro da saudosa companheira Eliana Guedes, que organizava esses profissionais. Inclusive, a Eliana Guedes morreu esse ano, em fevereiro, de Covid-19. Mas ela esteve conosco na luta. E em 2018 nós estávamos obstinados de que naquele ano nós iríamos conquistar o descongelamento salarial que tinha sido feito pelo governador José Mello. Inclusive, voltando um pouco atrás, a nossa luta pelo descongelamento começou em 2015. Nós, enquanto associação, fizemos um grande evento lá na Arena da Amazônia, depois de termos organizado a categoria, ido de escola em escola, dizer para os nossos colegas que nós não poderíamos ficar humilhados, né, sem o nosso merecido reajuste. E aí nós fizemos esse evento na Arena da Amazônia, no dia 25 de março de 2015. E lá, infelizmente, houve um grande desentendimento entre os dirigentes ainda éramos uma associação, da associação, e lideranças que estavam sendo forjadas no seio da categoria, né? Estavam organizando movimentos. E ali naquele desentendimento, naquele tumulto, o dono do carro do som tirou o carro. Eu lembro de ter implorado para ele retornar, não é? Mas ele foi irredutível, mesmo que eu dissesse que ali estava tendo uma quebra de contrato, que nós não iríamos pagar o valor combinado, mas ele não retornou com o carro. E nada me tira da cabeça que ali houve a mão do governo e dos seus aliados para desestabilizar a Asprom, porque eles não admitiam que uma associação pudesse fazer um grande enfrentamento contra o governador José Mello. Ora, nós levamos 6.000 professores para as ruas. Era muita gente empenhada em conquistar o descongelamento salarial. Teve também, antes de 2018, um evento em 2017, lá na frente da sede do governo, onde nós fomos retaliados, não é, pela polícia militar, que disparou spray de pimenta contra os manifestantes. Eu me preocupava muito, porque inclusive tinha a participação de alunos ali. Mas aí, com um comando, todos deitaram no chão, todos sentaram e a polícia foi desarmada, não teve o que fazer contra manifestantes pacíficos. Então são lutas que nós travamos, né, contra o governo. Também tivemos lutas na prefeitura. Geralmente na prefeitura a luta era mais amena, porque a database da prefeitura é depois da database da SEDUC, e sempre ali havia vou dizer assim, o governo agia com muita inteligência, né? E se apressava em fazer a database dos professores da CEMED. Mas voltando aí para 2018, nós instalamos o estado de greve no dia 24 de fevereiro, lá no Centro de Pastoral da Igreja do Rosário. E aí, no dia 13 de março de 2018, nós fizemos uma grande manifestação na frente da Escola Estadual Dom João de Souza Lima, em desagravo à exoneração de uma gestora que denunciou a merenda escolar. E nesse dia,
a categoria foi toda para a rua. E no interior, em vários municípios, os professores se reuniram também nas praças para apoiar o estado de greve, para se organizar, porque eles queriam também o seu descongelamento salarial. Nós explicávamos para os colegas do interior que nós não éramos representantes jurídicos deles, mas mesmo assim eles nos apoiavam nessa luta. E nesse dia 13, pela parte da tarde, nós fomos encaminhada para a sede do governo. A sede do governo não, nós fomos encaminhada para o Terminal 3, que fica na Cidade Nova. E aí eu me preocupava muito, não é? Porque eu tinha receio do que a sociedade pudesse interpretar e pudesse nos julgar. Afinal de contas, nós íamos ali parar o trânsito, íamos impedir o direito de ir e vir das pessoas. Mas, para minha surpresa, quando nós chegamos lá no terminal, as pessoas que estavam no ônibus, elas nos aplaudiam, os motoristas também nos aplaudiam, inclusive os policiais se solidarizavam e nos apoiavam, porque ali perto do Terminal 3 tem uma delegacia, um posto policial. E esse momento foi muito empolgante e nós entendemos que a sociedade estava apoiando a greve dos professores, certo? No dia 14 nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que estava lotada, inclusive veio comissão do interior, e o governador Amazonino Mendes não teve outra alternativa, ele apresentou uma proposta de reajuste de 8%. Vejam bem que nós buscávamos um reajuste salarial de 35%. Então, nesse dia 14 de março de 2018, nós fizemos uma grande assembleia lá na Aparecida, foi até na rua, porque nós íamos fazer na sede da FETRACOM, mas como o quórum era muito grande, a quantidade de professores não cabia ali dentro da FETRACOM, nós fizemos na rua. A categoria rejeitou 8%, não é? E aprovou um indicativo de greve. No dia 16 de março, nós deflagramos a greve lá na Praça da Polícia, eram muitos professores ali, né? Mais de 6.000 professores, comissões do interior mais uma vez, os nossos companheiros, ali também merendeiros, vigias, e nós realizamos uma grande assembleia, aprovamos a deflagração da greve com instalação para o dia 22 de março de 2018. E fizemos a instalação da greve lá na frente da sede do governo com o dobro de pessoas, né? Aliás, quase o dobro de pessoas. Nós tínhamos mais ou menos 10.000 professores. Isso eu sei porque foi um policial que estimou para mim o número de participantes da assembleia. Naquele dia eu estava muito feliz por ver a unidade da categoria ali. E mais uma vez o Lambert disse: companheira, você vai fazer a instalação da greve, porque sendo coordenadora do sindicato, precisa ser você. Para mim foi outro grande desafio, né, ter que fazer um discurso para mais de 10.000 pessoas ali. Mas eu encarei aquele desafio ali. Tinha muito apoio, né, dos meus colegas da diretoria e dos professores também, que se envolveram conosco nesse movimento paredista. Mas, para nossa preocupação, essa greve foi considerada ilegal e nós, então, aprovamos realizar a desobediência civil. A desobediência civil, que foi, assim, inédita, né, aqui na nossa luta da categoria. Então, no dia 26 de março de 2018, nós retornamos lá para a Praça da Polícia, muitos professores, novamente 6 a 7.000 professores, e eu lembro que eu estava muito nervosa, porque já tinham me avisado que a oficial de justiça ia ao meu encontro para que eu assinasse o documento
que considerava a greve legal. E aí eu estava em cima do carro de som, não é, falando lá, me pronunciando, quando chegou a oficial de justiça, e ali nós realizamos a desobediência civil. Para mim foi muito surreal aquilo ali. Não é a palavra, não é surreal, não. Foi muito bonito ver a categoria unida, acreditando na sua força e dizendo: a greve vai continuar, a greve continua, a greve continua. Eu estava nervosa por assinar aquele documento, mas a oficial de justiça estava mais nervosa que eu. Mas naquele dia eu tive muito medo, sabe? Não vou dizer medo, mas eu tive receio de que o governador cumprisse a ameaça que ele fez, que era de prender os líderes sindicais. Meu pai já tinha pedido de mim, não é, minha filha, acaba com isso, como se eu pudesse acabar com uma greve, né? Acaba com isso. A minha mãe também preocupada, porque olha, tu vai presa, minhas irmãs preocupadas, meu próprio esposo, minha filha, todo mundo preocupado, porque a ameaça do governo era essa, de prender os dirigentes sindicais. Mas nós fizemos então a desobediência civil e continuamos na greve. E essa greve ela foi vitoriosa, nós não alcançamos o que nós buscávamos, não é? Que era 35% de reajuste, entre outras reivindicações, mas de qualquer forma nós conseguimos êxito e saímos dessa greve com a cabeça erguida. Todo mundo voltou para suas escolas, agora com seu reajuste salarial. E eu considero que a nossa categoria é sim uma categoria aguerrida, que com todas as dificuldades continua resistindo aos desmandos do governo. Esse governo que busca cada dia desmontar a educação pública, que busca a privatização da educação. E nós precisamos perseguir cada vez mais essa organização, precisamos perseguir a unidade da nossa categoria, junto também com os trabalhadores das outras categorias. Só unidos, não é? Lembrei de Karl Marx agora, trabalhadores do mundo todo univos, só unidos nós poderemos então rebater esses governantes que querem acabar com os direitos trabalhistas, que prezam pelos interesses do capital, dos empresários, dos latifundiários, dos donos das grandes mineradoras, né, que acabam com as terras dos nossos irmãos indígenas. Só unidos nós vamos conseguir modificar toda essa situação de penúria que nós estamos vivenciando. Bem, então é isso. Eu trouxe um pouco da minha trajetória enquanto componente da direção da antiga ASPROM, Associação dos Professores, que foi fundada em 2012, e como coordenadora geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o ASPROM Sindical, que foi fundado em 2016. E agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a Alba, que foi quem me convidou e faz parte do GT Mundos do Trabalho Amazonas. Espero que esse depoimento sirva de contribuição para continuar injetando ânimo na nossa categoria, né, e fazer com que a nossa categoria continue resistindo e acreditando na nossa força, na nossa luta. Resistência, ela precisa acontecer sempre. Muitíssimo obrigada. Um abraço em todos e todas. É isso.